aqui tirando as dúvidas. Bem, eu já comecei aqui partilhando com vocês a nossa página do livro, né? Lá, o nosso módulo 3. Aqui nós estamos na página 11. 11 não, na página 10, é a página 10 e 11, porque aqui já está mais amplificada, na verdade. Onde nós vamos falar um pouco, né, acerca da atividade de casa, na verdade, fazermos a correção da atividade que eu havia solicitado para vocês que estavam lá na página 10 até a página 14. Percebemos que todo esse contexto ele é envolvido por um cartoon, né, o qual nós vamos debater. Mas antes de tudo, assim como ontem eu comecei a falar com vocês no finalzinho da nossa aula, assim nós vamos ter essas oportunidades onde o texto traz aqui, né, um trocadilho, uma brincadeira, que pode estar transmitido para a gente o sentido em si desiguais ou iguais, depende do ponto de vista de cada um. Mas olha o que é a lógica que nós temos aqui, o nosso poder enquanto leitores, né? Vivemos em um país marcado por diferenças sociais, em que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Os problemas sociais podem se manifestar de diferentes formas, como as desigualdades de gênero, raça e classe. E por isso é que nosso dever é conhecer e entender como funciona a nossa sociedade e lutar para que todos sejam valorizados igualmente. Essa questão da valorização, da igualdade, a gente perpassa essa questão do gênero, a gente perpassa essa questão da raça, e nós precisamos entender e levar em consideração maior as oportunidades que não são iguais para todos, porque assim, temos sim as classes de privilégios e as classes desprivilegiadas. A gente tem um contexto todo, que esse contexto ele não começa agora, a gente tem a questão em si desde o momento em que fomos colonizados, né? Então, desde 1500 que a gente já começa a ver essas diferenças. Primeiro que a gente tem esse sistema aí escravotário, né? No sentido em si, em que as pessoas escravizadas sempre eram tidas como objeto. Hoje, na sociedade, a gente ainda vê essa questão de discriminação, essa questão de preconceito, que está enraizado, é o que nós chamamos em si do racismo estrutural, é a nossa estrutura da nossa sociedade. Eu não pego nem só o viés do racismo, mas no sentido geral. Eu não quero falar só das raças aqui, porque quando a gente fala em gênero, né, a gente não vai abrir esse espaço para esses debates, mas eu quero que vocês entendam que essa imagem que foi aqui transmitida para a gente, para começar, para a gente ver o visual físico. Se fosse só o físico, se fosse só a questão da moradia, mas quando a gente vê a questão da sociedade, num sistema em si de saúde, né? No sistema em si de educação, e isso não tem como, né? Foi João Vitor que falou aí da educação? Foi. Não tem como, né, João, a gente dizer que vivemos em igualdade. Infelizmente, não tem como. Porque, assim, por mais que a gente queira buscar essa igualdade, a gente sabe que não vai ser hoje, não vai ser amanhã também, que esse cenário ele vai ser modificado. Infelizmente, né? Mas a gente precisa entender que precisamos sim e devemos lutar por dias melhores. E, assim, eu particularmente acredito muito, né, nesse viés em si da educação, que a educação ela promove. Tem um filósofo, ele é educador também, que ele faleceu, mas ele deixou o legado dele aí pra gente, que é o nosso amigo, só um pouquinho, Ana, que é o nosso amigo Rubem Alves. Ele diz que as pessoas que têm o poder da leitura são pessoas perigosas. Ou seja, quando a gente conhece mais, sabe um pouco mais, porque você saber não é ser você melhor do que o outro, é você saber que o seu saber ele promove conhecimento e que ele promove, na verdade, fatores diferenciados na nossa vida. Quando a gente sabe determinadas situações, muitas vezes eu posso saber um assunto, mas pelo fato de me silenciar, não quer dizer que eu estou compartilhando, estou compactuando com aqueles atos. Meramente porque, quando se tem uma determinada sabedoria, às vezes o calar não significa que é você aceitar, mas o calar significa que você tem aquela sabedoria naquele determinado atributo que você consegue ir além. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido aí essa abertura, né, desse capítulo que mostra para vocês sobre essa desigualdade que foi dita aqui, como o João nos disse, né? Não é só a desigualdade física, não é só a questão em si da moradia, mas tem vários contextos aos quais estamos inseridos. Ana Júlia levantou a mão. Fale, Ana. Não, era para falar sobre Bia, que ela estava pedindo para entrar na aula, mas ela já entrou. Ah, pronto. Obrigada. Opa, Fale. a foto da atividade eu lhe mandei hoje, viu? Sim, eu vi que você me mandou alguma coisa aqui, eu respondi, mas depois não tive como olhar mais, João, porque eu já ia entrar aqui na nossa aula.
mas depois eu Viu? olho, viu? Nós vamos Viu? fazer aqui a correção, qualquer coisa vocês vão perguntando. Eu pedi para que vocês fizessem apenas a parte escrita, justamente porque eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão que eu falei agora com vocês, sobre essas desigualdades. Então, assim, gente, às vezes a gente diz assim, a nossa sociedade, isso aqui não vai mudar. Mas não muda porque às vezes eu, Mona Lisa, não faço a minha parte, às vezes Júlia não faz a dela, João. Então a gente fica esperando muito por terceiros. O nosso problema muitas vezes está porque tudo a gente pensa que é o governo que tem que resolver, né? Mas o governo, ele geralmente é o quê? Tido pelo povo. No caso de vocês ainda, vocês não votam, né? Mas aí tem um pai, tem um tio, tem uma prima, tem alguém que consegue fazer esse poder. E vocês também já têm aí esse poder de decisão, até de ajudar um pai e uma mãe sobre a questão de um candidato. Então, tudo isso perpassa aí pelos nossos pensamentos, pelo fato de sermos comandados por determinadas pessoas, mas precisamos se intercalar e ter a nossa voz. Gente, vocês começavam aqui na página 12, né, que eu vou passar aqui para vocês, onde a gente tem essa página que já começa o nosso cartoon, né? Digamos que nós temos aqui, de forma bem visível, tanto eu não vou falar muito, porque tem uma questão que já pede para a gente esse viés aí. Mas a gente Ô, tem... professora, Fale, Lorena. a professora, esse cartão não Cortando, teve eu como vou sair e responder. entrar de novo, viu? Tá certo, Isabela. Pronto, Lorena. A gente vai ver aqui, a gente vai conversando. Gente, olha, fale. Eu só queria falar que começou a chover aqui forte e se eu sair porque a internet caiu. Tá certo. Se porventura eu perceber que você saiu, que for, depois eu lhe mando até o link, viu? Quando terminar, quando conseguir subir a aula, se for o caso. Mas aqui, então, vamos aproveitar logo, vou pegar essas participações suas aí logo no início, enquanto tá conseguindo. Olha, nós temos aqui o infográfico que está estabelecendo para a gente essa desigualdade de renda no Brasil. E nós temos também aqui, né, essa parte imagética que contribui para o nosso entendimento. Eu não vou falar mais sobre elas, porque tem questões que vão solicitar essa fala, tá certo? Aí nós temos aqui na interpretação escrita. Eu vou pedir logo a Felipe Reis, que ele já fez para mim nessa manifestação aí dessa questão. Então, Felipe, nós temos aqui na mão qual crítica social é apresentada no cartoon. Você respondeu como aí acerca dessa crítica? A desigualdade social. Isso. Alguém teve dúvida? Obrigada, Felipe. Alguém teve Eu dúvida? botei desemprego social. O desemprego? Ó, o que é que ele chamou a atenção e entender que seria o desemprego, Lore? Porque Olha, bora olhar aqui rapidinho para que você consiga entender. A resposta de Felipe está correta, foi a desigualdade. Olha o que a palavra traz para a gente aqui, ó, infográfico da desigualdade de renda no Brasil. Então, já diz para a gente de forma clara que o assunto que seria tratado seria justamente o quê? A desigualdade da renda. O que é que você entende por renda, Lorena? Não entende, não? Felipe, o que é que você entende aí por renda? O tanto que uma pessoa recebe. Isso. A questão em si financeira, a questão salarial, Professor, a representação que nós temos. Fale, João. nada não, prof. Foi porque minha mãe falou comigo, aí eu esqueci que o áudio estava aberto. Ah, pronto, tá certo. Na questão, aproveitando que você está aí, responda aqui para a gente essa questão 2, João. Como o cidadão com mais renda é retratado? Como é que ele é visto aqui? Ele está superior ao com menos renda. E o que é que fez você entender essa superioridade? A questão dele estar mais alto e com dinheiro embaixo dele, com joias e com essas coisas. Justamente, ó, gente, quando pergunta aqui pra gente, ó, como o cidadão com mais renda é retratado, quer perguntar, na verdade, como é que ele aparenta aqui, como é que ele é demonstrado aqui. Justamente ele vem sendo demonstrado o quê? Primeiro que a gente tem que olhar todos os aspectos que a imagem nos propõe. Veja que João conseguiu até fazer essa parte dessa adesão aqui, dessa joia, né? Justamente por essa parte que nós temos aqui, onde eu estou passando aqui com o cursor do mouse, a gente consegue perceber que ele está aqui com charuto. Charuto não é qualquer tipo de pessoa que vai estar utilizando.
Como o João disse, ele está aí em cima da pilha, né, da questão em si do dinheiro, mostrado para a gente que ele está tranquilo e ele está aqui no sistema de dizer ele pode. Ele tem tanto dinheiro que chega, ele não está dando valor para as moedas estão no chão. O que o interessa seria o quê? As cédulas em si. Aí nós temos aqui nessa terceira questão, que eu gostaria aqui que Letícia respondesse para a gente. Como é retratado o cidadão com menos renda, Letícia? Como é que esse cidadão ele é demonstrado, aparentado aqui? Ele aparenta estar triste, no caso, né? E tá com caixa de papelão e dinheiro. Então, observa, gente, que eu quero que vocês consigam perceber que além da questão em si das imagens, a gente tem que prestar atenção nas expressões que as imagens reproduzem. Observa quando Letícia diz aí essa questão dele estar triste, né? Estar chateado, talvez, porque olha a expressão que nós temos aqui. Percebam que, enquanto o primeiro está aqui na pilha do dinheiro, nós vamos ter a percepção que esse segundo, ele encontra-se sim na parte em si do papelão. Perceba que quando é dito para a gente essa parte em si do papelão, a gente consegue ter uma abertura maior de querer dizer que, além de tudo, nós ainda temos aqui a forma. Olha que João disse que o primeiro tinha joia, Eu né? não entendi o que Letícia falou. Não, ela falou sobre a parte em si, Lorena. Como é que essa pessoa está sendo amostrada aqui? Primeiro que ela disse a questão da preocupação, né, ou talvez chateação, pela expressão facial que a pessoa demonstra, e que ela também está aqui em cima de uma pilha mais de papelão. E nós ainda temos mais recursos. Observa, esse papelão aqui, ele está direcionado. O primeiro, aqui na segunda questão, quando foi retratado, o que resta para ele, o que cai para ele, as migalhas, digamos assim, que caíram, são as moedas. Perceba que o segundo, ele está aqui direcionado ao quê? A papelão, a papel, a lata. Então, ele está envolto aqui ao lixo. Enquanto que o primeiro está bem vestido, como disse o João, até mesmo de adereços de joia, o segundo ele encontra-se mal vestido. Percebam que ele está aqui descalço, está apenas como um short, como se fosse um morador de rua, um mendigo. Então, o que é demonstrado para a gente justamente? Como é que esse cidadão é retratado? Como uma pessoa que está à margem da sociedade. O que é estar à margem da sociedade? Está fora desses padrões em si que a sociedade prega de felicidade, de bem-estar, tá certo? Nessa questão 4 aqui, meu amigo André, em sua opinião, com que finalidade esse cartoon foi produzido, André? Para que é que ele foi demonstrado aqui? Você acha que ele foi constituído para quê? André, gente, vou sempre chamar 2 vezes, tá certo? André estava aqui no momento, não sei se deu algum problema aí no áudio dele. Minha amiga aqui, Júlia Moraes, diga aí, Júlia, em sua opinião, qual é a finalidade? Esse cartoon aí, ele foi feito para quê? Moraes? Eu posso falar essa prova? Pode, Felipe, eu agradeço. Fale. Para fazer uma crítica à sociedade por um meio humorístico. Muito bem. Sempre lembrem que o cartoon, né, é um gênero textual e que nesse gênero textual, justamente isso aí que Felipe trouxe para a gente, traz uma crítica. Então, sempre levar isso em consideração. Muito bom, Felipe. Na questão 5, eu gostaria que nosso amigo Iago respondesse para a gente, né? Caso tenha possibilidade aí, Iago, essa questão 5, onde nós temos o que se espera do leitor após a leitura do cartoon. O que é que se espera de Iago após essa leitura aí desse cartoon? Eu botei para pensar sobre as diferenças que tem no mundo entre as pessoas, que tem pessoas que não são Para pobres, que não têm dinheiro, que não na rua. Então, que ele, eu não escutei esse finalzinho aí, Iago. que tem pessoas que têm dinheiro e que ainda joga fora, que ainda que fazem discriminação de pessoas que não têm dinheiro. Então, observe que é uma questão casando com a outra. Muito obrigada, Iago. Perceba que quando nosso amigo Felipe disse aí que a finalidade seria justamente trazer o quê? A criticidade, né? Que traz uma crítica. Olha aí a questão do nosso amigo Iago, o que foi que ele conseguiu perceber como crítica que nós tivemos aí,
justamente essa questão, trouxe a sensibilidade, trouxe a reflexão. Então, a reflexão que foi demonstrada é justamente essa que Iago mostra para a gente, de quem tem mais na sociedade e de quem tem menos, né? Como as pessoas que têm dinheiro vivem na sociedade e quem não tem, vivem. Quando a gente fala na questão de não ter, gente, é a questão de dizer que aquela pessoa realmente está ali na margem da sociedade, que passa por muitas dificuldades financeiras, tá certo? Nessa questão 6 aqui, esse cartoon apresenta uma sequência de quadro ou apenas um quadro, Lorena? Você respondeu o quê? Tem uma sequência de quadros ou apenas um quadro? Tem a sequência de quadros. A sequência. O que é que você entende por sequência de quadro, Lore? Sabe uma história em quadrinho? Não tem história em quadrinho? As histórias em quadrinhos, elas são segmentadas por uma sequência de quadro. Nós temos vários quadrinhos onde vai mostrar para a gente uma história, não é isso? Aqui, nós só temos, na verdade, uma imagem. Percebam que nós não temos aqui a divisória, para que a gente diga que são vários quadros. Eu tenho apenas uma imagem aqui. Então, eu não tenho vários quadros, eu tenho apenas um quadro, uma imagem. E é justamente o quê? A informação do cartoon. Você conseguiu entender, Lore, o que eu falei? Conseguiu? Olha, o cartoon, gente, ele não vem pra gente, digamos que de uma forma como as histórias em quadrinhos, como as HQs que eu acabei de falar com Lorena. Por quê? Porque o cartoon, ele quer trazer uma mensagem para você. Não é para você perder o foco. Muitas vezes na história em quadrinho, a gente precisa voltar lá no primeiro quadrinho, ou então fala, no segundo quadrinho, de acordo com o entendimento de fulano, de Beltrano. Aqui não. Perceba que visualizei, entendi. Perceba quando nosso amigo Felipe disse aí sobre a criticidade. Percebam quando o nosso amigo Iago falou aí dessa questão de quem tem mais e quem tem menos na sociedade. Olha quando Letícia e João fizeram aí pra gente essa relação aqui da caracterização. Por quê? É aquela história que a gente diz assim, ó, Lore, papum. Por que papum? Viu, lembrou, viu, entendeu. Não tem o que você ficar pensando muito. A gente consegue ver logo de uma forma clara, viu? Gente, até aqui essa questão 6. Alguém que não conseguiu entender, que gostaria de perguntar algo? Então, estou passando para a 7ª, tá certo? Eu gostaria aqui que minha amiga Ana Luísa, que nunca mais ouvi sua voz, viu, Ana? Estou sentindo falta. Respondesse aqui para a gente a questão 7. O humor é um recurso importante em cartoons. Pronto, afirmou. Que elementos constrói o humor nesse cartoon lido? O que é que produz para você essa graça aí? O que é que reproduziu esse, digamos que esse ar no sentido humorístico? Ana? Felipe, diga aí qual foi a sua resposta. Pra falar a verdade, essa eu não fiz, não. Mas Porque É na 7, só um pouquinho, Lore. Fale, Felipe. eu não fiz essa aí, não. Não entendeu, Não não? entendi. Eu não vi a graça, sabe? É isso, olha. Às vezes, tem alguns textos que eu diz também para... não fiz, não. Não, pronto. Às Eu não vezes encontrei. tem algumas questões que dizem para a gente no sentido humorístico. Só que como o Felipe está falando, eu também, Felipe, meramente aqui, não acho graça nesse contexto, sabe? Porque, assim, um contexto que mexe com a sociedade, com a criticidade, mas quando ele fala da questão da graça, é assim, tem coisas que provocam para a gente um quesito em, digamos que, um insight. O que seria esse insight? Um ponto de vista, algo a mais. O que é que fez você, Felipe, conseguir retratar aí para a gente que essa criticidade aí, não pense no sentido humorístico, não. Pense assim, o que é que promoveu para você essa crítica da sociedade? O que foi que fez você entender que estava havendo uma crítica aí? O desenho, o modo que eles são retratados. E isso é justamente isso aí. A retratação dos personagens. É isso que eles querem dizer que promoveram aí graça, né? Como você disse, eu também concordo desse olhar seu. Não acho que aí tenha nada cômico, não. Mas quando ele pergunta, o humor é um recurso importante em cartoons. Que elementos constrói o humor no cartoon lido? Justamente o quê? As partes em si que são demonstradas para a gente, os aspectos físicos. Então, a pilha do dinheiro, a questão da pessoa rica estar aí com seu charuto, a questão da pessoa estar desprovida das vestes,
o lixo aqui que está sendo orientado ao redor. Então, foram os recursos. Na verdade, é assim. O que é que possibilita você ver a diferença social entre um ser e o outro? É o que justamente ele quer de você isso, essa abertura, entendeu? Lorena, que disse que não havia entendido, conseguiu entender? Alguém, gente, que ainda não entendeu? Ô, Pro, eu coloquei assim, o rico feliz, pois está com muito dinheiro, pobre triste, porque não tem nada. Isso. Agora, a Isa, está correto. Mas o que é que levou você, Isabela, a entender que o rico está feliz? Como é que você soube que ele está feliz? Porque ele está com dinheiro, então ele pode comprar tudo que ele quiser. Isso. Tá vendo aí que você foi no aspecto físico? A questão em si do dinheiro é justamente Porque ele está em esse sentimento. cima de uma pedinheira. Isso. Tá correto aí esse olhar. Observa que quando Isabela diz pra gente aí, ela consegue ultrapassar esse sentido em si de dizer apenas o aspecto físico, ela vai no emocional. Olha quando Letícia disse aqui que essa pessoa talvez estivesse triste, chateada, porque ela olhou as expressões do mesmo jeito que Isa agora conseguiu alencar esse olhar também. E isso que é importante. Talvez não tenhamos, né, algo para sorrir ao olhar esse cartoon. Deveria ser o contrário, deveríamos chorar, né, ao invés de rirmos. Mas assim, pelo contexto da história, o que nos é retratado são o quê? As possibilidades que a gente tem de conseguir interpretar. Lá na nossa questão 8, ó, Isa, pega esse gancho aí, que já está aí com esse microfone, e responde aí para a gente, ó. Em que veículo de comunicação o cartoon estudado foi publicado? Em quais outros veículos de comunicação podemos encontrar cartoons? São duas perguntas em uma, não é isso? Eu botei em 2012. Só um pouquinho, Lori. Deixa a Isa responder essa. Vai, Isa. Ó, Pro, essa eu fiquei um pouco na dúvida. Aí eu botei internet, aí eu olhei lá no fundo, assim, do cartoon tem alguma coisa escrita que eu esqueci o nome. E tava escrito, aí eu botei folha.uol.com.br. Aí a segunda pergunta eu respondi: redes sociais, revistas ou livros? Pronto. Olha, só na primeira aqui, Isa, que nós temos, realmente está disponível lá, né? Tem o site que você disse aí para a gente, mas aonde é que a gente tem essa disponibilidade aqui? Realmente vai ser aqui, ó. Posso falar, Pro? Pode, João, fale. Na Folha de São Paulo. Isso. Ontem, quando eu estava falando sobre essa questão, ainda disse para vocês, observa a fonte, gente, que sempre vem aqui embaixo. Então, a fonte, como o João disse aí para a gente, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é o quê? O que seria a Folha de São Paulo? É um jornal ou é um Isso. ou é um site? É um jornal mesmo. Além de ter o jornal físico, tem também na forma digital. Por isso que pode ser acessado aqui, onde tem folhadeUOL.com.br. Justamente, João, está correto. E como Isa falou aí na segunda questão, nós podemos ter, né, como nós tivemos aqui no advento dos livros, podemos ter em revistas, em jornais, são geralmente em fontes aonde leve o leitor a despertar, a entender, a pensar um pouco a mais. Percebam que nos jornais a gente encontra o quê? Manchete, notícias. Então, de acordo com aquele pensamento, você vai conseguir elencar e saber meu posicionamento, meu pensamento está correto ou não está, o que é que eu posso estar fazendo. No livro didático, que é um livro onde vai ajudar você a construir, né? Digamos que a consolidar os seus pensamentos, a sua construção. Então, percebam, nós não vamos achar uma história em quadrinho, porque não é no sentido de divertir, mas no sentido de alertar, de chamar a atenção. Aí nós temos aqui, na nossa página 14, nossa última página, a questão 9, onde pede para que a gente observe direitinho esse gênero e diga se as alternativas são verdadeiras ou falsas. Aí tem, o cartoon é um gênero textual, jornalístico, informativo, que procura conscientizar o leitor. É verdadeira? Verdadeira. Verdadeiro. O cartoon é um gênero textual, jornalístico, informativo, que procura conscientizar o leitor. Bora aqui embaixo que fala sobre o cartoon, só um pouquinho. Então, O cartoon é um gênero textual, jornalístico e opinativo. Tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre determinado assunto atual, ao meio de ilustração humorística. Ele não traz para a gente, presta atenção, olha o que vem dizendo aqui, que ele é um gênero textual jornalístico.
ele não é informativo, ele é opinativo. Vimos embaixo agora. Quem procura conscientizar o leitor, ele não procura conscientizar o leitor. Ele procura o quê? Apresentar uma crítica, que é diferente. Ele não quer conscientizar você, ele quer alertar, ele quer refletir. Observa que quando Iago respondeu para a gente, ele respondeu o quê? A sensibilidade do que ele entendeu. O que foi que Iago conseguiu entender? Ele conseguiu observar a diferença ali social entre um elemento e o outro. Isso foi a opinião de Iago. Isso não significa lá que ele conscientizou Iago, não. Ele a mostrou. A consciência veio da interpretação que Iago adquiriu. Por isso que é falso. Não é informativo, é opinativo, tá certo? Geralmente, cartoons apresentam uma crítica e expõem situações em meio do humor. Verdadeiro. 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 Ó, como o nosso amigo Felipe falou anteriormente, muitas vezes a gente não encontra humor assim de cara, a gente não acha graça da situação, já que a gente para um pouco para refletir, como nesse exemplo desse cartoon. Mas tem cartoons que produzem para a gente graça, sim. Tudo depende do contexto em que esteja inserido. Nesse momento, eu e Felipe não concordamos no sentido de acharmos graça, porque a nossa consciência não nos leva a entender que a situação social é uma situação engraçada. Mas tem alguém que vai achar que é engraçado e essa pessoa não está errada. Por quê? Porque o cartoon é opinativo. Então, depende da opinião de cada um. Lá na questão da, vamos dizer, o terceiro, né, gente? O terceiro quadrado. Cartoons geralmente apresentam temas atuais e polêmicos para gerar debate entre o público leitor. E aí... Verdadeiro? Verdadeiro, né? O cartoon, ele apresenta para a gente temas atuais aí. A distribuição de renda é um tema atual. Essa parte que nós vimos das desigualdades, né, João? Que João ainda falou sobre a educação, muito atual. Polêmico, porque traz discussões, cada um tem esse entendimento. Veja aqui, no cartoon diz que acha graça, Felipe já disse aí que ele não acha graça, é uma polêmica. E claro que traz para a gente, para o público leitor, um debate, porque você para, mesmo que você não vá discutir, mas você para refletir. O cartoon, o último quadrado, deve apresentar apenas um quadrinho, sendo composto de ironia ou humor. E aí... Como é que ficou essa última? Eu coloquei falso. Falso. E colocou falso por quê? O que foi que levou você a pensar aí que seria falso? Posso falar, Pel? Pode, João. Na parte de que apresenta apenas um quadrinho. Isso, muito bem, jovem. Por isso que eu gosto desse olhar seu, porque você vai em cima. Olha, quando a gente fala de apenas um quadrinho, olha o que eu falei para a Lorena, que nesse momento, aquele quadrinho ali, ele veio papum, porque você olhar e conseguir interpretar. Mas não significa que toda forma de cartoon obrigatoriamente tem que seguir um critério. Até porque o cartoon, ele é um gênero que depende muito do que o cartunista quer estar demonstrando para o leitor. Então, só para que não reste dúvida, só a primeira e a última eram falsas. As duas aqui são verdadeiras. Então, só a primeira e a quarta falsa e as outras como verdade. Depois, na questão 10, o cartoon lido é formado apenas por um texto verbal, apenas por um texto não verbal ou por um texto verbal e não verbal. Explique sua resposta. E aí? Texto não verbal. Texto não verbal. Lorena, o que é um Eu texto coloquei não os verbal? dois. Então, Eu coloquei ele pode ser todos. Pode ser todos. Eu coloquei ele pode ser todos esses tipos de texto. Todos esses tipos. Agora vamos, Felipe, destrinchar aqui, ó. Olha o que diz primeiro. O cartoon lido é formado por apenas um texto verbal, apenas por texto não verbal ou por texto verbal não verbal. Ele queria aqui que você, na verdade, não ficasse em cima do muro, que você dissesse é o verbal, é o não verbal ou o verbal não verbal. Por exemplo, quando o nosso amigo João disse aí pra gente que é um texto verbal e não verbal, ótimo, eu entendi o seu olhar, Felipe, que você quis dizer que tem todas as linguagens, não está errado. Mas, de acordo com a questão, o que foi pedido para a gente é que a gente diga, na verdade, em qual delas está enquadrado. Então, quando o João diz aí para a gente que é verbal e não verbal, está correto, por quê? Olha o que Lorena disse, que era só o não verbal. Vou retornar aqui a nossa página
foi a qual? Acho que foi a 12. Só para que a gente não tenha desentendimento. Olha, a linguagem verbal ela é constituída apenas pelas palavras. Nós tivemos sim, ó, infográfico, 2 pontos, desigualdade de renda no Brasil. Tivemos a linguagem não verbal, que é cercada pelas imagens. Percebam, gente, que quando nós temos essas duas linguagens, acaba que traz para a gente um desconforto maior, porque a nossa interpretação ela precisa ser maior. Eu não vou me adequar apenas aqui no quesito das palavras, ou só no sentido imagético, não posso. Eu tenho que levar em consideração os dois aspectos. Então, percebam que quando João diz para a gente sobre o adereço aqui, né, em si representado das joias, quando Letícia diz aqui que essa pessoa estava chateada pela expressão facial, tudo isso nós conseguimos no decorrer de quê? Pela o que a imagem nos apresenta. Só que eu não posso esquecer, quando o Felipe responde lá para mim, a primeira questão que tem lá, qual a crítica social apresentada no cartão? Ele consegue saber de forma bem clara, é a renda do Brasil. Então, essa desigualdade dessa renda aí no Brasil, a linguagem verbal me falou, mas a linguagem não verbal também me ajuda muito. Então, a gente precisa sempre levar em consideração esses aspectos. Então, o que é que nós temos aqui? Só para que não fique esquecida, a linguagem verbal e não verbal. Ó, Lore, a gente tem a presença de imagens e temos também a representação das palavras em si. Então, nesse contexto, eu tenho aqui a linguagem verbal e não verbal. Felipe, você entendeu o que eu falei no sentido de quando foi perguntado que não era para ficar em cima do muro? Conseguiu entender? Aham. Bom. Eu também, quando eu fui ler a questão, fiquei um pouco de dúvida. E Eu agora não entendi direito. conseguiu compreender agora? Sim. Pronto. Então, era justamente para isso, porque perguntavam, apenas por texto? Não. Apenas por linguagem, quando a gente tem não verbal? Também não. Ou por verbal e não verbal. Essa verbal e não verbal, gente, tem muitos textos, muitos livros que trazem lá como linguagem mista. Chamar uma linguagem mista é a mesma coisa de dizer uma linguagem verbal e não verbal. Mista por quê? Porque tem as duas funções da linguagem, tanto as imagens quanto as verbais, tá certo? E na última questão, sim, nós temos qual a importância do texto verbal para a compreensão do cartoon de Jean Galvão. Qual foi essa importância aí? Marlos, responde aí pra gente. Que importância foi essa aí? Marlos ou Acho que para deixar mais claro, Fale, Felipe, que acho que Marlos teve algum problema aí. Pode falar, acho que para Felipe. deixar mais claro, acho que para deixar mais Lori, só um claro, pouquinho. Espera ainda, Felipe. Lorena Amada, estou desativando aqui o microfone, viu? Senão a gente não vai conseguir ouvir bem Felipe. Fale, Felipe. para deixar mais claro o tema do quadrinho. Do quadrinho, isso. Preste atenção, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, uma imagem, depende muito do meu leitor, porque às vezes a pessoa não consegue compreender de uma forma clara aquilo que está sendo passado, não. E a gente precisa ter isso aí bem ancorado. Então, quando vem as palavras, acaba reforçando. Olha o que eu falei no início para vocês, que esse tipo de linguagem acaba comprometendo o nosso entendimento, porque a gente precisa ter um olhar mais aguçado. O que é o olhar mais aguçado, Pro? Eu preciso entender que eu tenho as imagens para interpretar e que eu também tenho as palavras. Então, a gente tem esse contexto aí que traz para a gente essa, digamos que, uma forma mais expressiva que você consiga mesmo estar compreendendo o que está sendo aí dito no seu texto. Então, teve linguagem verbal e não verbal, dobra o olhar para a parte da interpretação, tá certo? Bem, nós finalizamos aqui a nossa atividade, vamos fazer a nossa oração para finalizarmos a nossa aula e agradecer pela colaboração de vocês. Espero que realmente tenham aí compreendido, né, que a intenção é justamente estar mostrando para vocês o valor que nós temos pelas palavras. Em especial, gosto muito do gênero cartoon, porque acho que mexe muito com esse nosso olhar, principalmente com a nossa criticidade, que nós precisamos muito levar esse critério em consideração. Então, de uma forma respeitosa, vamos agradecer a Deus por mais um dia, né, pela presença dele em nosso meio. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que o Senhor continue nos livrando de todos os males, direcionando os nossos caminhos. Que tudo aquilo que venha a nos atrapalhar, a causar algum obstáculo, empecilho, possa estar aí caindo por terra, em nome de Jesus. Amém.
Então, gente, desde já agradeço mesmo a participação de vocês, viu? Cal, meu filho, tô sentindo a sua falta aí, viu? Nas nossas próximas aulas. Tchau, gente. Fiquem com Deus.